Iniciamos então com a leitura reflexiva do livro Bom Dia Espírito Santo, contando a história de Beni tendo experiências com o Espírito Santo. Ele que já estava seguindo Jesus, sendo convertido, sendo israelita, sendo convertido ao cristianismo, começou a sentir sensações diferentes, presença do Espírito Santo como uma pessoa viva, real, perto dele. E já vamos aqui aceitar o meu companheiro que já vai entrar, daqui a pouco, mas tudo bem. A mãe dele, nós vimos ontem, o nascimento dele, a descendência dele. E hoje falaremos sobre o pai de Beni. Deixa eu sentar aqui. O pai dele era uma pessoa influente, Ele foi prefeito na cidade de Haifa, na infância de Beni. Bom dia! Bom dia! Bora, já vou começar a compartilhar aqui a live enquanto ela vai valendo. Vamos ver como é que o prefeito de Beni vai ser. Página 33. Meu pai foi prefeito de Haifa durante a minha infância. Ele era um homem forte, com cerca de 1,85 m e 120 quilos, e uma capacidade natural para a liderança. Era forte em todos os sentidos, fisicamente, mentalmente e na sua vontade férrea. Sua família imigrara da Grécia para o Egito antes de estabelecer-se na Palestina, mas se de outro lugar era comum. A Haifa da minha infância era verdadeiramente uma cidade cosmopolita. Andando pela rua Raziel e entrando na Tower Square, onde se acha o Adibu Hamid Jubil Clock Tower, a cadeia com muros de pedra e a grande mesquita construída em 1810, eu podia ouvir os habitantes conversando em francês, búlgaro, árabe, idiche e outros idiomas. Nos quiosques e cafés ao ar livre, eu saboreava baklava, zilabia, falafel, sum-sum e dúzias de outras delícias. Sim, não conheço nada disso, hein? Nossa, agora eu descobri que eu no Que a paladar gente tá meio sabe bom. tão pouco, das coisas. Ali estava eu então, nascido em Israel, mas sem ser judeu. Criado numa cultura árabe, mas não de origem árabe. Frequentando uma escola católica, mas educado como grego ortodoxo. É doido, misturaiada do caramba, hein? As línguas são fáceis de aprender nessa parte do mundo. Eu pensava que todo mundo deveria falar 3 ou 4 delas. Normal, né? Nós usávamos o árabe em nossa casa, mas na escola as freiras católicas ensinavam em francês, exceto o Antigo Testamento, que era estudado em hebraico antigo. Uma coisa assim tão natural para eles, que pra gente assim parece tão dificultoso às vezes aprender uma outra língua além da sua. Durante minha infância, os 100 mil habitantes de Haifa haviam sido engolidos pela população judia de Tel Aviv, em explosão para o norte. A metrópole hoje tem o nome oficial de Tel Aviv Haifa. Mais de 400 mil pessoas vivem nessa área. Tel Aviv começou, na verdade, como uma experiência judia em 1909, quando 60 famílias compraram 32 hectares de dunas arenosas desguarnecidas ao norte de Haifa e foram se estabelecer ali. Elas estavam cansadas do confinamento e do ruído dos quarteirões árabes onde viviam. A expansão continuou até que Tel Aviv se tornou a maior cidade de Israel. Uau. Embora meu pai não fosse judeu, os líderes israelitas confiavam nele e ficaram felizes em ter alguém em Haifa que pudesse comunicar-se com uma comunidade internacional. Tínhamos orgulho do seu círculo de amigos,
que incluía muitos líderes nacionais. Ele foi convidado para ser embaixador de Israel em países estrangeiros, mas preferiu permanecer em Haifa. A família não recebia, porém, muito do seu tempo. Eu não posso, na verdade, dizer que conhecia meu pai naquela época. Sua presença parecia ser sempre exigida em alguma função oficial ou reunião importante. Meu pai não era uma pessoa extrovertida, mas rigorosa, e raramente manifestava qualquer sinal de afeição. Minha mãe, no entanto, supria essa deficiência. Isso fazia também parte da cultura. Homens eram homens. Vivíamos confortavelmente. A posição de meu pai no governo possibilitava a manutenção de uma casa no subúrbio. Era uma linda casa, rodeada por altos muros, com cascos de vidros na parte superior para segurança. Minha mãe podia ser chamada de dona de casa na acepção da palavra, pois criar aquela prole de pequenos rins era tarefa de tempo integral. Essa era a vivência dele com o pai. Um pai um pouco ausente e rigoroso, mas sua mãe supria esse amor, esse afeto, esse carinho. É interessante. Bom, dá um bom dia aqui para a Paty, para o Luiz, para a Lisa também. Deu certo lá, Lisa, também? Você comentou lá, conversou com a Elaine, deu certo? Ela falou alguma coisa? Depois comenta aí, tá, Lisa? Vamos lá, então. Um casulo católico. À medida que minha educação progrediu, passei a considerar-me católico. O processo foi iniciado bem cedo. A pré-escola que eu frequentava era, na verdade, uma espécie de convento, onde se celebrava regularmente a missa. Meus pais não protestaram porque uma educação na escola católica era considerada a melhor possível. Nos dias da semana eu estudava com as freiras e no domingo ia na igreja ortodoxa grega com mamãe e papai. Isso não constituía um problema na poliglota Haifa. A realidade, a lealdade a uma igreja específica não importava tanto. Eu era católico? Completamente. O catolicismo era a minha vida de oração. Ele ocupava meu tempo e atenção 5 dias por semana, tornou-se a minha mentalidade. Eu praticamente morava no convento e nesse casulo me distanciei muito do mundo. Fui também separado do mundo de um modo infeliz. Desde a minha tenra infância sofria de forte gagueira. A menor pressão social ou nervosismo eu começava a gaguejar, sendo isso, para mim, quase insuportável. Achava difícil fazer amigos. Algumas crianças zombavam de mim e outras apenas se mantinham distantes. Eu não sabia quase nada dos acontecimentos mundiais, apenas o que meu professor queria que eu soubesse. Mas era um conhecedor da vida católica. No decorrer de minha educação, passei a estudar no College Freires, Colégio dos Irmãos, e fui ensinado por monges. Mesmo quando pequeno, eu já era extremamente religioso. Orava, orava, orava. Provavelmente mais do que alguns cristãos oram hoje. Mas sabia apenas Ave Maria, o Credo, o Pai Nosso e outras orações prescritas. Só raramente eu falava de fato com o Senhor. Quando tinha algum pedido específico, eu o mencionava. Mas, outro lado, minha vida de oração era muito organizada, muito rotineira. Abel, bom dia, Abel, tudo bem? O principal conceito parecia ser: você deve sofrer quando ora. O principal conceito parecia ser: você deve sofrer quando ora. Bom dia, João. Comenta aí se você também tem esse pensamento ou já teve esse pensamento. De quando for pedir alguma coisa para Deus, tem que mostrar que tá doendo. Quando for falar com Deus. Tipo assim, o Senhor tá doendo tanto, a falta do meu carrinho, me dá o carrinho. Tipo assim, tem que parecer como se estivesse implorando para Deus. Comenta aí. Eu falo assim, ó, eu já fiz isso. Eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso várias vezes. Comentei aí. E isso era fácil. Não havia praticamente onde ajoelhar. Ela comentou eu também. Não havia praticamente onde ajoelhar, exceto nas pedras brancas de Jerusalém, que estavam em toda parte. Quase todas as casas são construídas desse material.
As escolas que frequentei não tinham carpete, só um chão simples de pedra branca. Acabei por acreditar que se você não sofresse com a sua súplica, o Senhor não iria ouvi-lo, que o sofrimento era o melhor meio de obter o favor de Deus. Nossa, só de pensar que eu já pensei assim também. Embora quase nenhuma espiritualidade acompanhasse o ensino, continuo sendo grato à base bíblica que recebi. Penso muitas vezes quantas crianças aprenderam o Antigo Testamento em hebraico, e nossas viagens campestres tornaram-se literalmente viva a palavra de Deus. Visitamos certa vez o Negueb, onde chegamos perto dos poços de Abraão. Cavaram o poço que Abraão cavaram. Perto dos poços que Abraão cavara. Aprendendo a respeito dele, essa experiência ficará comigo para sempre. É isso aí, gente. Você vê que interessante quantas vezes a gente fica pensando que tem que sofrer para poder receber a bênção. E aí, então, se você não está sofrendo o suficiente, você nem coragem de pedir tem. Suas vestes eram mais alvas que a neve. Deus tem falado comigo várias vezes durante a minha vida através de visões. No decorrer de meus anos em Haifa, isso só aconteceu uma vez, quando eu não passava de um garoto de 11 anos. Creio que foi nessa ocasião que Deus começou a mover-se em minha vida. Posso lembrar da visão como se tivesse sido ontem. Eu vi Jesus entrar em meu quarto. Ele usava um traje mais alvo que a neve e um manto vermelho escuro drapejado sobre a veste. Vi seu cabelo, olhei nos seus olhos. Vi os sinais dos cravos em suas mãos, vi tudo. É preciso que compreenda que eu não conhecia Jesus. Eu não pedira a Cristo que entrasse em meu coração. Mas no momento em que o vi, o reconheci, sabia que era o Senhor. Quando isso aconteceu, eu estava dormindo, mas de repente uma sensação incrível, que só pode ser descrita como elétrica, tomou conta do meu pequeno corpo. Era como se alguém me tivesse ligado numa tomada. Senti um formigamento como de agulhas, milhares delas percorrendo meu organismo. O Senhor ficou então diante de mim enquanto eu dormia profundamente. Ele olhou diretamente para mim com os olhos mais belos que já contemplara. Ele sorriu e seus braços estavam bem abertos. Eu sorri, eu só podia sentir a sua presença. Foi maravilhoso e jamais me esqueci. O Senhor não disse palavra. Ele apenas olhou para mim e depois desapareceu. Acordei imediatamente. Eu mal conseguia entender o que acontecera, mas não fora um sonho. Esses tipos de sensação não acontecem nos sonhos. Deus permitiu que eu tivesse uma visão que causasse uma impressão indelével em minha jovem vida. Quando acordei, a sensação extraordinária ainda perdurava. Abri os olhos e olhei ao redor, mas o sentimento intenso e poderoso continuava em meu íntimo. Sentia-me totalmente paralisado, não podia mover um músculo, nem uma pestana. Achava-me completamente congelado aqui. Todavia, mantinha o controle. Esse sentimento invulgar me envolveu, mas não me dominou. Eu estava certo de que, se dissesse não, não quero isso, a experiência teria sumido. Mas eu não disse nada. Enquanto me mantinha ali acordado, o sentimento predominou e depois foi embora lentamente. De manhã contei a experiência à minha mãe e ela ainda se lembra do que disse. Você deve, então, ser um santo. Coisas assim não aconteciam às pessoas em Haifa, quer fossem católicas ou grego-ortodoxas. É claro que eu não era um santo, mas minha mãe acreditava que, se Jesus viera até mim, ele deveria estar me esperando para um chamado superior. Enquanto Deus tocava a minha vida, outros fatores que iriam mudar completamente o futuro de minha família começavam a operar.
engraçado, né, que na vida dele, a gente olhando aqui, começa a perceber que Deus cuida em cada detalhe. Porque a mãe dele fez a oração e foi atendida. Aí ele teve essa mistura de religiões ali para ele começar a ter sabedoria e discernimento para ele seguir no caminho, não é só sobre a influência. Ele achava que ele era católico, mas não era, então ele entendeu um pouco sobre as religiões, né? E agora ele comenta sobre a experiência que ele teve, que é aquilo que eu falo no livro, né? Não acredite em Deus, viva com ele. Não dá para explicar. Ele pode tentar descrever no livro como é que foi essa experiência, mas é só quem vivencia que vai entender. E aí ele tenta falar para os outros, falar, só se você for um santo, porque não dá para entender o que é você saber. Um exemplo, eu lembro que, não sei se vocês já repararam, meu nariz é torto. E isso aqui aconteceu um dia ali, numa vez que eu estava saindo de uma quermesse, de um show do Rio Negro dos Solimões, e aí teve uma briga e, cara, tinha uns 50 mendigos, pra você entender o nome da ganga. Os caras me arrebentaram na porrada. Rafa, doeu? Fala a verdade pra vocês, eu não senti nada. Nada, nada, nada. Eu sentia como se tivesse uma proteção na minha cabeça, assim, no meu corpo todo. Eu sabia que estava me batendo porque eu senti os impactos, mas senti dor, eu não senti dor nenhuma. Quando eu fui no hospital, que eu foram me falar que o nariz estava torto, porque eu não tinha nem reparado que o nariz tinha ficado torto. E isso daí é uma experiência que só quem sente essa proteção sabe. O outro rapaz que estava comigo, ele ficou em coma durante 30 dias. E eu fiz nada. Fui consciente, normal pro hospital. É, nariz torto, é óbvio. Nada não, né? Alguma marca teve que ficar. Dizem até, eu não cheguei a ver, na época eu não tinha celular para marcar, mas ficou até uma marca de um sapato chamado Plasma assim, nas minhas costas. Ficou estampado assim, então estampado nas costas. Imagina como é que foi a força que bateram. Parecendo que tem aquele Carimbando. carimbo que eles carimbavam gado antigamente, ficou nas minhas costas. Os caras davam risada. Falaram, Rafa, você não tem ideia, mano. O plasma tá certinho nas suas costas. Ou seja, não foi fraco o quanto que eu apanhei. Vai falar que eu senti dor, mentira. Não senti dor nenhuma. Bom, E lembrando que essa mãe, ela consagrou, né, a vida do seu filho. Se ela tivesse um filho homem, ela o entregaria, o consagraria a Deus. Então, quando essa mãe volta e fala, provavelmente você é um santo, ela deve ter lembrado, ó, eu te consagrei, eu te entreguei a Jesus e ele veio aqui te visitar. isso aí. Até os confins da terra. De Gaza às colinas de Golan. Como eu morava em Israel, na década de 60, estava a par da tensão política crescente. As incursões árabes no território de Israel eram quase diárias ao longo das fronteiras que dividiam o Egito da Jordânia e da Síria. E o exército de Israel retalhava regularmente, atacando com suas tropas. Em maio de 1967, Israel e os três países árabes alertaram suas forças armadas para a possibilidade de uma guerra. O pedido do Egito e as tropas das Nações Unidas deixaram a faixa de Gaza e a península do Sinai. A seguir, no dia 5 de junho de 1967, os aviões de Israel atacaram os campos de aviação do Egito, Jordânia e Síria. Esse conflito foi chamado de Guerra dos 6 Dias. Em menos de uma semana, os israelitas destruíram quase completamente as forças aéreas árabes. As tropas israelitas ocuparam a faixa de Gaza, a península do Sinai, a margem oriental e as colinas da Síria de Golan. Israel dominou em pouco tempo o território árabe, totalizando mais de 3 vezes sua extensão de território original. Jamais esquecerei o dia, em princípios de 1968, em que meu pai reuniu a família e nos contou que estava fazendo planos de imigrarmos. Ele nos disse, por favor, não discutam o assunto com ninguém, porque pode haver problemas com nossos vistos de saída. O plano inicial era nos mudarmos para a Bélgica. Meu pai tinha ali alguns parentes e a ideia de mudar para um país que falar francesa parecia excitante. Afinal de contas, eu fui educado nesse idioma. Certa noite, um adido da embaixada canadense visitou-nos para mostrar um filme de curta-metragem sobre a vida no Canadá. Toronto parecia uma cidade florescente. Dois irmãos de meu pai viviam ali, mas duvidávamos que existisse financeiramente, que estivéssemos financeiramente qualificados para sermos patrocinadores oficiais. Os
problemas ligados à nossa partida parecia crescer cada dia. Houve uma ocasião em que meu pai informou que talvez não pudéssemos deixar o país antes dos 5 anos. Eu fiz um trato com Deus. E aí a situação começou a apertar. Guerras, discussões, brigas. Tripulações. E isso acontece, né? Isso é engraçado que nas guerras a gente percebe o quanto que nós somos pequenos, né? O cara foi jogar uma bomba. O que você pode fazer? O fulano de tal xingou o outro fulano e começa a guerra e bombardeia tudo, que nem Israel fez. Não pode fazer nada. Você só tem que orar a Fugir. Deus ou ter um abrigo subterrâneo, né? Um bunker. Bunker. E detalhe, você tem que torcer para no dia que der essas tretas você tá perto do bunker, porque também se tem o bunker e tá longe dele, como é que você vai para chegar até ele? E aí, ele resolveu fazer um trato. Assim como a mãe dele consagrou. Se ele nascer bem, se eu tiver um filho, eu consagro a Deus. Vamos ver o trato que ele fez. Eu fiz um trato com Deus. A essa altura estávamos tão ansiosos para partir que me ajoelhei naquelas pedras de Jerusalém e fiz um voto a Deus. Senhor, orei. Se o Senhor nos tirar daqui, eu lhe oferecerei o maior frasco de óleo de oliva que eu puder encontrar. E acrescentei, quando chegarmos a Toronto, eu o levarei à igreja e o oferecerei ao Senhor em ação de graças. As promessas. O que nós temos a oferecer a Deus, né? Ele já nos deu tanto que para nossa visão, nossa percepção é tão importante a oferecer a Deus. No ambiente em que eu crescera, fazer tratos com Deus não era uma coisa incomum. É o óleo de oliva que era o artigo de alto preço. Então, fiz o voto. Dentro de poucas semanas, um jovem da embaixada canadense telefonou a meu pai para dizer: Senhor Rim, arranjamos tudo. Não me pergunte como. Todos os seus papéis estão em ordem e o senhor pode partir quando quiser. Não demorou muito. Vendemos quase todos os nossos bens e nos preparamos para uma nova vida na América do Norte. Naqueles últimos dias na Terra Santa, eu tive uma sensação intensa de que alguma coisa grandiosa estava para acontecer. Eu sabia que ia deixar uma cidade especial, mas sentia que o melhor ainda estava por vir. O melhor ainda está por vir. Jonas embarcou no porto da antiga cidade de Jope, a minha Haifa. E o resultado foi a salvação de Nínive. Aqui ele faz uma referência à história de Jonas. Quantas vezes eu subira a cidadela, o alto monte que ficava o cavaleiro do porto, junto ao farol havia uma igreja franciscana construída em 1654 e perto dela se achava o lugar da casa de Simão, o curtidor, onde o apóstolo Pedro morou por algum tempo e teve uma visão que mudou o mundo. Como deve ser viver naquele lugar tão inspirador, onde Cristo, né, as pessoas de Cristo estavam ali presentes. Ao ouvir a voz de Deus dizendo que deveria aceitar tanto gentios como judeus na igreja, Pedro respondeu: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Atos dos Apóstolos. Assim. Atos dos Apóstolos 10, 34 ao 35. A partir desse momento, a mensagem de Cristo espalhou-se de Jope para Cesareia e até os confins da terra, tocando toda a humanidade. Enquanto seguíamos de carro pela estrada Haganá até o aeroporto de Lodz, eu fiquei imaginando, será que eu vou ver de novo este lugar? Pensei nas freiras católicas que me haviam ensinado com tanto amor. Teria visto o rosto delas pela última vez? Ao atravessarmos as águas do Mediterrâneo, olhei ao longe e disse: Meu derradeiro adeus a Haifa. Tinha um nó na garganta. A cidade fora um lar para mim e meus 14 anos de vida. Sorvete no quiosque.
É engraçado porque a gente às vezes se apega, né, aos lugares. Mas vamos pro sorvete no quiosque. Mas 14 anos, ó, pensamos que a infância dele toda ele viveu lá. Viveu essa mistura, né, de raças, de religião até, né? E dizem que nosso cérebro está ali aberto até os 7 anos, recebendo toda essa informação, formando o nosso caráter, formando nossos valores, nossas missões, nossos princípios. E ali ele foi constituído, e agora ele estava indo para um outro lugar. Ele foi constituído tudo isso na mente dele, na cidade santa, em que Jesus pisou, em que os apóstolos estiveram, que agiram, né? Como que vai ser a vida desse homem? Como que ele vai nos contar em breve, né? Lá no novo continente, no continente americano, desconhecido para ele. Como será a missão dele? Ele foi consagrado a Deus. Jesus visitou ele na infância. Vamos ver como que vai ser. Esse comportamento, né? Sorvete no quiosque. A família Rin chegou a Toronto em julho de 1968, sem qualquer propaganda. Era assim que meu pai queria. Não tivemos um comitê de recepção e não havia um emprego em vista para ele. Chegamos com a roupa do corpo, bem imigrantes, né? Alguns bens nas malas e um pouco de dinheiro das vendas de nossas coisas em Haifa. Era o suficiente para vivermos por um breve espaço de tempo. É estar realmente aberto, né? Estar ali com a roupa do corpo, mas disposto a uma vida nova. Nossa nova vida começou num apartamento alugado. Que choque aterrissar de repente numa cultura estrangeira. Eu conseguia gaguejar em várias línguas, mas o inglês não era uma delas. Um, dois, três. Era o máximo que eu sabia. One, two, three. Meu pai, no entanto, meu filho já sabia mais do que ele. Hoje em dia, se ele perguntar pro meu filho, ele sabe falar mais palavras que esse cara aqui. Havia estudado inglês suficientemente para preencher um pedido de emprego e teve êxito. Ele aceitou o desafio de tornar-se, dentre todas as coisas, um vendedor. Mas pensa só, uma criança que nasceu lá e tinha acesso a 3 línguas diferentes. Vivia o francês, o grego e o hebraico, né? É, Para ele vai ser fácil aprender o inglês. é porque ele já estava acostumado com essa quantidade de língua, né? Ainda mais se o pai dele também não vai ser difícil, porque virou vendedor que não fala não vende, né? Então precisa pelo menos saber fazer pergunta. Olha, a Elaine entrando por uma live aí, bom dia, Elaine. Bom, vamos continuar aqui então. 1 minuto. Não sei se foi o peso de ter de sustentar uma grande família ou a sua confiança natural em tratar com as pessoas, mas o fato é que meu pai se tornou um sucesso imediato em sua recém-descoberta profissão. O cara era prefeito, né? Antes que se passassem muitos meses, nos mudamos para a nova casa, estávamos todos orgulhosos dela. A vida mudou rapidamente para mim. Em vez de frequentar uma escola católica particular, fui para uma escola pública, a escola secundária George Svane. Como a maioria dos garotos na escola trabalhava meio período, eu também quis fazer. Vivíamos no distrito de North York de Toronto, e não muito distante nos fora aberta a nova Alameda Fairview. Eu pedi emprego num pequeno quiosque que vendia hambúrgueres e sorvetes. Embora não tivesse experiência prévia, eles me admitiram. Todos os dias, depois da escola, eu ia para lá. Certo sábado, porém, entrei numa mercearia e perguntei ao gerente: onde está o óleo de oliva? Quero o maior frasco ou lata que tiver. Ele encontrou um frasco bem grande e me deu. No dia seguinte, eu entrei orgulhoso na igreja ortodoxa grega e cumpri o voto que fizera a Deus. Coloquei o óleo na frente do altar e disse baixinho: obrigado, Senhor. Obrigado por nos trazer em segurança para o nosso novo lar. Meu coração estava tão cheio quanto aquele frasco de óleo. Eu trabalhava o melhor possível no quiosque. Por causa da minha gagueira, não conversava muito, mas me tornei perito em colocar sorvete nas casquinhas. Eu trabalhava com um rapaz chamado Bob. Bob tinha perdido o juízo. Essa parte São vai... capítulos de amanhã.
Gente, Mas, ó, cumprir a promessa, cumprir o que foi dito, ter uma palavra. Ele chegou, fez, se arranjou, se estabeleceram, mas cumpriu o voto que ele tinha feito de oferecer o azeite, né? essa parte do Bob, você vai ver só como é que vai rolar. A parada é doida, gente. Vai ser muito interessante. E aí eu falo que assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Enquanto você vê tudo da base, parece tudo muito grande, Deus está vendo o desenho todo por cima. Aqui embaixo você às vezes não está compreendendo o que está acontecendo, mas Deus já desenhou e está visualizando, projetando tudo por cima. Ele já sabe qual que é o resultado final do desenho. Então, é aqui que a gente tem que tomar cuidado e na hora que está acontecendo as provações ou aquilo que parece não estar certo e você enxerga, né? O Joaquim comentando aqui, ó, bom dia, Espírito Santo, graça e paz. Porque muitas vezes você não consegue enxergar. Na vida de você, talvez, né? A gente deve estar caminhando para a nossa oração final. Às vezes a gente não está enxergando o caminho. Parece que o caminho está errado. Você fala, meu Deus do céu, como assim? Eu já me entreguei tanto, já fiz tanto e por que está assim desse jeito? Não faz sentido nenhum. Aí você volta e lembra que tudo coopera para o bem. Então tenha certeza que você está sendo caminhado para o seu propósito de uma forma ou de outra. Amanhã vocês vão ver nessa leitura com o Bob o que vai acontecer. Eu estou adiantando um pouco do spoiler porque eu já li o livro, tá? Mas esse é um dos livros que eu já li. Mas é muito interessante porque no começo ele está chamando o Bob do quê? De louco. Todo louco que não tem resultado é louco mesmo. Agora começou a dar resultado. Ou ele não estava vendo os resultados do Bob. Conforme você vai acompanhando a pessoa e vendo o que ela faz, ele vai ver que essa loucura, na verdade, é uma genialidade, será? Bom, vamos Bob vai ter uma grande influência finalizar. para ele. Fecha os seus olhos, puxa o ar com o nariz. Solta a boca, mais uma vez. Te rendo graças, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, pelo seu Filho Jesus, que veio nos remir na cruz. A ti rendemos graças, ó Deus, pelo dom da vida, pela presença do teu Santo Espírito em nossas vidas. Pai, eu quero te pedir que o Senhor acesse o lar de todas as pessoas que passaram pela live e por todas as outras que vão passar. E que também aquelas pessoas que não iriam passar, mas por um encaminhamento, por alguém ter compartilhado essa mensagem, vai ter chegando. Que essas pessoas possam sentir paz, sentir amor, sentir alegria, sentir a abundância, Pai, da sua presença. Que o seu Espírito Santo ilumine-as para que elas possam viver de uma forma plena, uma forma realizada. E que, independente da tribulação, independente da dificuldade, se o mar na vida das pessoas estiverem conturbados, estiverem agitados, estiverem querendo afundar o barco onde eles estão, que eles saibam que independente se o mar se levantar, a sua mão estará junto para nos fazer caminhar sobre as águas. Então não precisamos nos preocupar sobre o mar que nós estamos, pois o Senhor está próximo, o Senhor está conosco, estendendo as mãos, nos fazendo caminhar sobre as águas, se assim for necessário. E o passaporte, o ingresso para a entrada do caminhar sobre as águas é a fé, é acreditar. Por isso, Pai, nós nos revestimos do escudo da fé nesse dia de hoje, para que nós possamos nos defender de todas as tentações de pensamentos negativos e acreditarmos sem ver que o Senhor está comandando tudo. Bom dia, Espírito Santo. Obrigado por estar conosco, por manifestar toda essa fé. Que nós possamos usar a espada do Espírito para combatermos os medos do dia a dia. E termos hoje um dia pleno, realizado, com a presença de Deus e com a operação de milagres, prodígios, sinais e cura na vida de todas as pessoas, inclusive nas nossas. Isso eu te peço em nome do seu Filho Jesus, meu Pai. Amém. Bom dia, galera. Obrigado pela presença de todos. Compartilhem a live. Amanhã às 6h30 estaremos aqui novamente para falar um pouquinho mais sobre esse livro maravilhoso. Bom dia, Espírito Santo. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.